Vamos falar de Deus novamente, Isaías 45. Vamos fazer 7 versículos de Isaías 45, ok? Vamos lá? O primeiro versículo, quiser acompanhar na sua Bíblia comigo, o primeiro versículo de Isaías 45 fala assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem, como pela sua mão direita, tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O versículo 2 agora fala assim: Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O terceiro versículo: E te direi, ou melhor, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas, perdão, e as riquezas cobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo meu nome, que te chama pelo teu nome, perdão. O quarto versículo: Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo seu nome, pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecestes. O quinto versículo agora, né? Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. O sexto versículo agora fala assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Sétimo versículo agora: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O oitavo: destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abrace a terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. O nono versículo: ai daquele que contende com o seu Criador.
Ai daquele que contende com Deus, né? Ai daquele que contende com o seu Criador. 5 entre outros 5 de barro. Deixa eu ver. Ou melhor, deixa eu ver se está certo isso. Eu estou sem óculos, é complicado. Bem complicado. 5 entre outros 5 de barro. Porventura, dirás o barro ao que o formou: que fazes? É uma pergunta. O vaso vai falar para o Criador, né? Que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao Pai, que é o que gerou, que é o que geras. Ai daquele que diz ao Pai, Deus é o único Pai que nós temos. Jesus falou: não chamai ninguém de Pai na terra, só há um Pai nos céus. Não chame pastor, o único pastor é Jesus. Padre, Papa, Jesus. Ele é o pastor, o bom pastor. Vamos lá de novo, o 10º versículo. Ai daquele que diz ao Pai, que é o que geras. Que é o que geras, né? E a mulher, que dás tu à luz? Então, olha só. Jesus falou: não chame ninguém de pai na terra. Só há um pai que é Deus, né? Então, há muitas coisas, né, no sistema religioso de hoje que havia na época de Jesus. Isaías fala de Jesus. Total, né? E então, ele foi bem claro, quando veio mandado por Deus, ele foi bem claro ao tentar tirar as pessoas do sistema religioso que já não comportava mais, pois estava corrompido. Né? Haviam transformado em comércio, assim como os dias de hoje. Né? Você pode ver que criaram dízimos que não existem mais, né? Dízimos que eram dos levitas, e apenas os filhos de Abraão poderiam pagar com alimentos, que nada mais era do que alimentos, para os levitas que cuidavam da Arca da Aliança no tabernáculo. Então isso é muito claro, né, na Bíblia. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se você começou a conhecer a verdade, não volte atrás, não retroceda. Conhecer a verdade é saber que Jesus não concorda com o sistema religioso. Não concordava na época e não concorda agora. É só você ler as escrituras. A respeito de templo, nós somos o templo. Jesus falou: derrube esse templo e eu o erguerei novamente em 3 dias. Achavam que estava falando daquele templo lá, e estava falando dele, que ele é o templo, que nós somos o templo. Isso ficou bem claro, né? Atos 17:24 fala: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então isso é muito claro. Não tem como você interpretar diferente, a não ser que você queira. Né? Os lobos, né, em veste de ovelhas, querendo te induzir ao erro. Se você está contribuindo com algum templo físico, que não seja um ser humano, que é o templo, ajudando uma família que necessitada, que não consegue vencer o dia a dia trabalhando, e se não for isso, se você estiver contribuindo com o templo, você está pecando, você está dizendo que Jesus não fez nada por você. Você está negando a Jesus, ok? Eu vou ficar por aqui para não ficar muito extenso esse vídeo, mas vou fazer mais. Eu fiz 10, né? Ia fazer 7 versículos, acabei fazendo 10. Não tem problema. Fiz 10 versículos, volto fazendo mais a respeito de Isaías 45. Fiquem com Deus.